Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Numa pandemia, os hospitais de campanha têm uma função essencial: desafogar o sistema de saúde das cidades, que não tem capacidade para receber tanta gente todas ao mesmo tempo. Estruturas como essas são recomendadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Sem elas, o risco de colapso dos hospitais é grande. Hospitais de campanha ainda não foram entregues em pelo menos 4 estados brasileiros e há denúncia de superfaturamento em muitos deles. Um levantamento feito pela equipe da CNN mostra que menos da metade das 196 unidades prometidas está funcionando. 47%. É isso, gente. Menos da metade dos hospitais de campanha no Brasil foi entregue. Esse é um levantamento da CNN a partir dos dados das secretarias municipais e estaduais de saúde. Para falar sobre os hospitais de campanha, sobre esse número, sobre todas as questões envolvendo o combate à pandemia, eu recebo mais uma vez hoje aqui no Item Mais o repórter Thales Maurício, que trabalhou nessa apuração. Que bom ter você aqui mais uma vez. Oi, Thales. Oi, Mona Lisa, tudo bem? Eu agradeço pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu pelo aprendizado e pelos alertas que a gente faz, né? É essa a premissa do nosso trabalho. Bom, para começar, conta pra gente quem fez essa apuração e como é que vocês chegaram a esse número. Tô chocada. Apenas 47% dos hospitais de campanha para pacientes da Covid-19 foram entregues. Pois bem, Mona Lisa, esse é um levantamento que ele surgiu na nossa apuração aqui na redação da CNN. A apuração é o coração de uma redação, né? Eles estão ligados a todos os temas, desde um levantamento como esse, né, dessa magnitude, até o que está acontecendo na cidade. Então, foi um levantamento que surgiu do trabalho na apuração de uma profissional que se chama Júlia Pereira. Então, diariamente ela faz esse monitoramento, ela liga e conversa com as secretarias municipais e estaduais da saúde de todo o país e diariamente ela tem esse diagnóstico. E isso chamou muito a atenção da nossa redação, né, da nossa chefia, e a gente decidiu transformar isso em pauta e ver o que é um hospital de campanha, né? Algo que a gente, do dia pra noite, começou a ver as autoridades falando, né? Locais públicos sendo tomados por essas estruturas, estádios, aqui em São Paulo, Sambódromo do AMB, né? Locais de entretenimento, lazer. Então a gente foi, a partir desse levantamento, tentar entender qual a importância dos hospitais de campanha. E chegamos a esse dado alarmante, né? Que, infelizmente, é algo já cultural aqui no Brasil, né? A gente promete e não entrega, ou entrega com atrasos, né? A gente, você fala as autoridades, né? Exatamente. E é por isso que é tão importante para quem nos acompanha entender o que é esse tipo de trabalho, de rechecagem, checagem de números. Por quê? Porque não dá para comprar o prato feito quando a gente trata de deliberações governamentais sobre resultados que eles dizem que têm, que terão, sem a gente, de fato, acompanhar. Isso não tem nada a ver com o momento político de agora. Sempre foi assim na história política do nosso país. É algo que eu não consigo explicar o porquê que autoridades ainda tomam posse de uma fala mentirosa, de algo que não é real, mas que a gente que trabalha do outro lado do balcão, os jornalistas, a gente já sabe que toda vez que tem alguma resposta nesse encaminhamento, que é número, a gente tem que ir atrás, né? Quantas vezes você já fez isso como repórter? Já cansei de fazer isso, viu, Mona Lisa? E é algo que faz parte da nossa profissão, né? A fiscalização. Às vezes as pessoas, elas confundem isso com crítica ou com perseguição. E eu trato de conversar muito com as pessoas próximas a mim, familiares, amigos, explicar que essa é uma função essencial do jornalismo. Fiscalizar, dar transparência, né? Quero te perguntar, quais são as justificativas que vocês já receberam, né, das autoridades sobre esse dado? Eu vou repetir, então, para você que está nos acompanhando. É grave, tá? Apenas 47% dos hospitais de campanha para pacientes da Covid-19 foram entregues. O que eles dizem? Investigando o porquê desse atraso, né? A gente chegou a 3 pontos, né? O primeiro deles, é muito difícil você treinar profissionais intensivistas
capacitados para atuar num hospital de campanha num tempo muito rápido. Então, essa talvez tenha sido a principal dificuldade. Você até consegue ali, com verba, construir essas estruturas, mas você treinar pessoas para lidarem com algo completamente novo não é tão simples. Isso leva muito mais tempo. Então, essa foi uma dificuldade que não foi mensurada no momento em que se pensou em criar os hospitais de campanha. Essa é aceitável. Óbvio. Sim. E as outras? Um segundo problema é um problema que a gente tem visto com muita regularidade, é a dificuldade em encontrar equipamentos. Aí eu falo dos respiradores, né? Respiradores, há um imbróglio muito grande, né? Os componentes, eles vêm da China e aí há uma dificuldade de conseguir esses equipamentos para montar eles aqui no Brasil. Então, esse é um segundo problema, a dificuldade em conseguir equipamentos. E o terceiro são os problemas de suspeitas de fraudes, né? Irregularidades. Que acabam atrasando. Talvez o maior exemplo seja o Rio de Janeiro. Total. E a resposta que a gente teve do governo do Rio, por exemplo, foi que eles criaram um comitê fiscalizador e que estão indo atrás. Veja bem, a gente não está acusando ninguém. Aqui são suspeitas e que os ministérios públicos ainda estão iniciando essa investigação. Mas há indícios muito fortes. Em Mauá, na Grande São Paulo, por exemplo, eu conversei com um promotor aqui, ele fala que há um possível superfaturamento da ordem de 700%. Meu Deus. Eles compararam preços com cidades vizinhas. Então, todo esse conjunto acaba fazendo com que a maior parte não saia do papel. A gente, enquanto você falava das questões ali do Rio, que a gente acompanhou tão de perto com o trabalho do Caio Junqueira ali, meu parceiro do Expresso, quando ele conseguiu ali uma cópia do contrato que relaciona diretamente a primeira-dama do Rio, Helena Witzel, e todas as investigações que estão acontecendo especificamente do Rio. Estou falando do Rio, mas poderia falar de qualquer outro lugar, é só um exemplo, como você deu. E uma informação sobre as consequências de tudo isso é que a gente tem também a informação neste momento, enquanto você escuta o podcast, ele é gravado sempre no dia anterior, o governador do Rio de Janeiro, ele, para impedir, né, o impeachment, e já há um movimento muito forte ali na Assembleia do Rio, ele demitiu o principal secretário, o ex-sócio Lucas Tristão, detestado ali por deputados estaduais. Aqui no Brasil está tendo movimentação importante na política estadual. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, exonerou mais um secretário. E olha, a peça que ele moveu hoje é uma peça importante politicamente para ele. Desta vez ele demitiu Lucas Tristão, que era secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Institucionais. Pelo tamanho do nome da pasta, você vê. Isso é algo que revela bastante a profundidade dessa nossa conversa, né? Infelizmente, a gente está vendo, claro, tem questões operacionais para dar eficiência, por exemplo, aos hospitais de campanha, mas tem sim dados sobre superfaturamento, mau uso do dinheiro público, desvio e todo esse pacote que vira e mexe a gente escuta. Eu não consigo aceitar isso, especialmente no combate a uma pandemia. Eu não consigo aceitar em circunstância nenhuma, mas especificamente na pandemia, para mim, é algo 10 vezes pior. E para você, Thales? Eu também. Eu fico estarrecido, porque é um momento de muita dificuldade, né, em vários níveis para todo mundo. E você ainda imaginar que um agente público tá ali usando dinheiro público para fazer um superfaturamento, desviar a verba, é algo que é triste. Total. Eu vejo com muita tristeza isso. E as consequências para a rede toda de assistência? Vocês têm apurado isso? Como é que tá? Quando a gente pensa que as pessoas precisam desse atendimento, as consequências diretas disso, além do não atendimento, da falta de equipamentos e tal, há algum outro apontamento que vocês viram? Há relatos de pessoas? O bolo todo vem de que maneira? Bom, os hospitais de campanha, eles têm uma função essencial que é desafogar o sistema público de saúde, né? Sim. A gente acompanhou muito de perto a situação aqui de São Paulo, que tem os hospitais de campanha que estão saindo do papel, embora no estado todo eles ainda não tenham sido todos entregues. Mas na capital aqui, por exemplo, a gente viu que os hospitais de campanha, eles funcionam como um pulmão, desafogam o sistema de saúde público dos hospitais e com isso você consegue direcionar esses pacientes de Covid para serem atendidos nesses hospitais de campanha. Quando os hospitais de campanha foram criados, eram para atender os casos mais simples, né? Aqueles que tinham um atendimento, digamos assim, mais rápido. Tanto tempo depois, como é que está o perfil do atendimento nos hospitais de campanha?
ele ainda é direcionado quase que 100% para atendimentos de média e baixa complexidade. Sim. São pacientes que não estão num estágio elevado da doença e caso o caso se agrave, ele é direcionado para uma UTI de um hospital público, né? Então, respondendo à sua pergunta anterior, os estados e cidades que não têm os hospitais de campanha, eles estão vendo o que a gente está vendo, por exemplo, em Manaus, né? Os hospitais públicos chegando já perto do limite, a ocupação, e esse é um grande dilema que os médicos querem evitar a todo momento. Você tem que fazer escolhas. Sim. Então, acho que a consequência prática dos locais onde não há o hospital de campanha, infelizmente, tem sido esse, né? Você teve acesso ali ao hospital de campanha do Pacaembu, né? Em São Paulo. Esse é o hospital de campanha do Pacaembu, em São Paulo, o primeiro do país. A unidade foi construída no início de abril e já teve mais de 800 pacientes atendidos e curados da Covid-19. A CNN teve acesso à unidade, que conta com 200 leitos e mais de 500 profissionais da saúde, 24 horas por dia. A entrada foi autorizada pela Prefeitura e o Hospital Albert Einstein, responsável pela administração. Conta o que você viu por lá. Como é entrar no hospital de campanha? Acredito que deva ser uma experiência muito, muito forte, né? Como é que foi entrar ali? Foi muito forte para mim entrar ali e ver no local do gramado uma estrutura com tendas, uma estrutura metálica tomando o lugar onde antes eu era um lazer, entretenimento. E o hospital de campanha, ele é muito impactante porque ele é uma estrutura parecida com os hospitais de campanha em áreas de conflito. É verdade. Né? Os hospitais de campanha, se você buscar um pouco na história, a maioria das vezes ele acaba sendo usado em áreas de conflito, Sim. áreas de terremoto, furacão, né? Guerra. Então você entra, é uma coisa impactante. Você vê aquelas camas lado a lado, com uma distância de mais ou menos 1 metro uma da outra. E a única diferença é que não há um centro cirúrgico nesses hospitais de campanha para pacientes com Covid. Já em áreas de conflito, você tem uma área ali para cirurgia. Então, há todo um cuidado para você entrar, você tem que se paramentar. Cada peça que você coloca, você tem que higienizar sua mão com álcool. E foi um primeiro contato que eu tive com pacientes que estão lúcidos, conscientes. Sim. Eu tinha já entrado em UTI de Covid, mas eram pacientes em estado grave. Então, eu só vi aquela cena chocante da pessoa com dificuldade para respirar e entre a vida e a morte. Para você que acompanha sempre aqui o Item Mais, para lembrar você, o Thales citou aí a reportagem, quando ele e o Daniel Mota entraram na UTI, né, de um grande hospital aqui de São Paulo. Dia 5 de maio foi esse papo. Vai lá relembrar que vale a pena. Dessa vez, não. Eu tive contato, conversei com esses pacientes. Isso foi muito interessante. E o que eles disseram? Eles são pacientes que já estavam prestes a ir embora? Tem algum relato que te tocou, que você pudesse contar um tiquinho pra gente? Sim, são pacientes que já estão ali com a doença já controlada, prestes a receber atendimento. Alguns casos muito chamativos, eu conversei, por exemplo, com o Edson, que é um manobrista de 54 anos, que ele ficou 10 dias entubado, estado gravíssimo, e eu perguntei pra ele tinha acabado de sair do estado em que ele se encontrava, ele ainda estava meio grogue, mas eu perguntei, como é que você avalia essa sua experiência? Eu achava que, pelo fato, pela idade, eu achava que eu não ia sair dessa. Que eu fiquei 10 dias entubado e eu cheguei em um hospital. Quando eu acordei, eu já estava em outro. Então, esse contato com pessoas ali que vivenciaram a doença foi bem interessante. E é isso, né? O dinheiro público, o que é dado, mesmo que esse dinheiro tenha vindo de uma doação da iniciativa privada, de qualquer lugar, o dinheiro público é para salvar o povo. E a gente sabe que quando usado direito, esse dinheiro, ele realmente salva. As pessoas têm chances reais de sobreviverem à Covid-19, né? Se o tratamento for feito na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, né? A sensação que eu fiquei foi exatamente essa. Onde os hospitais de campanha estão funcionando, eles estão servindo como um pulmão, desafogando e estão salvando vidas. Foi essa a sensação que eu tive. Infelizmente, esses 53% que ainda não foram entregues, a gente vê isso, hospital público superlotado, pessoas sendo desassistidas, né? Então. E infelizmente, às vezes, evoluindo para o óbito. O seu contato com os profissionais que fazem o atendimento, o que eles te disseram? Profissionais de saúde, em geral. É muito legal porque eles têm uma noção clara de que eles estão vivendo um momento histórico. O Weber é do Rio de Janeiro.
E há 2 anos esteve no Pacaembu para assistir Corinthians e Fluminense. Nunca imaginou que voltaria nas atuais condições. Jamais iria passar pela cabeça, pela mente que nós estaremos vivenciando esse palco e adentrando, né? Que nós nos vestimos lá no vestiário deles, nós nos paramentamos e adentramos literalmente, né, em campo, para poder atender os pacientes que precisam do nosso cuidado. E uma palavra que eu ouvi muito lá é um privilégio estar aqui. Um privilégio contribuir para a pátria, para a população. A gente sabe que saúde é um problema histórico também do Brasil, né? Educação, saúde, segurança pública. Os direitos que estão na Constituição. Exatamente. Então, eles trabalham num grau de doação que é muito bonito de se ver. Eles interagem com os pacientes, cantam parabéns. As visitas, por exemplo, elas são virtuais. Sim. Né? Porque o paciente ele não pode ter contato com o familiar. Então, as visitas são virtuais e você vê funcionários ali, enfermeiros, levando o próprio equipamento, às vezes emprestando o celular para o paciente poder conversar com o familiar. Inclusive, a gente presenciou uma visita virtual dessa, um senhorzinho de 88 anos, Mona Lisa. 88 anos. E ele teve o contato com a esposa dele, que também tem a mesma idade. Tá com muita saudade do seu marido, seu José? Demais. Como que a senhora vai receber ele aí quando ele estiver alto? Ai, com um abraço bem grande. E olha, antes que você me pergunte, eu chorei. Você chorou por ver o amor, a vida ali. Me conta os porquês, quero saber. Olha, eu entrei num questionamento que é o seguinte: a gente vai ficando mais velho, a gente vai se perguntando qual que é a receita pra gente viver mais. Eu acabei de ser pai, por exemplo. Tive uma menininha de 5, tá com 5 meses. Aí eu fico pensando, eu quero viver mais, eu quero viver mais. Qual é a receita? E essa é uma pergunta que eu não sei responder, mas vendo esse senhorzinho, e eu perguntei depois pra ele, né, sobre aquela relação dele, e ele falou assim: ai, meu filho, eu amo tanto essa véia. Ah, filha, é o amor da minha vida. Essa mulher aí é o amor da minha vida. Tem mais de 70 anos que eu conheço ela. Eu sou casado com ela há mais de 60 anos já. Eu amo tanto ela é o amor da minha vida. E aquilo ficou na minha cabeça. Depois eu perguntei outras coisas pra ele. Uma pergunta que a gente costuma fazer muito, né? Você teve medo de morrer, né? Ele falou, não, em nenhum momento. Eu sempre vi essa doença com otimismo, nunca com pessimismo. E, sabe, sempre pra frente, sempre pensando positivamente. E aí eu fiquei um pouco com essa reflexão, assim, que talvez essa seja a receita pra gente viver tanto e bem, né? 88 anos, tá indo pra quase 90. Você conversa com ele parece um molecão de 60 garotão. anos, um garotão. Talvez esse seja o receituário, né? Isso foi muito legal, assim. Total. Absorvi demais aquela experiência. Você chorou na frente dele ou você engoliu e foi no banheiro chorar? Eu tava próximo dele, mas como a gente tá paramentado de óculos, touca, né? Ele não viu. Ele não viu e acho que ninguém observou. Então eu fiquei ali com os olhos marejados. Sim. E eu também não olhei pro lado, mas eu acho que o cinegrafista, o operador e os demais profissionais, eles também estavam todos ali emocionados. Sim, porque na cara da gente, quando a gente vê as manifestações reais, né? De amor à vida e amor a alguém, aí realmente a gente entende que tem um certo sentido, né? A nossa existência. Porque a materialidade em qualquer aspecto, no momento em que todo mundo é exatamente igual, isso vai por terra, né? E a diferença é exatamente o que a gente é por dentro, que foi o que você teve ali o contato com esse senhor. Voltou para casa mais amoroso, Thales Maurício? Voltei dando mais valor ainda à vida, né? Ao próximo, né? Eu, por exemplo, numa matéria anterior que eu fiz, que eu entrei numa UTI de Covid, eu presenciei uma pessoa morrendo, um senhor morrendo, né? O oposto dessa história. E era até uma pessoa mais nova, de 77 anos, 78. E é muito triste, Mona Lisa, porque os pacientes que morrem de Covid, eles são envolvidos em mortalhas. São 2 mortalhas. Explica o que é mortalha. Mortalha é num linguajar bem simples, é um envelope, como se fosse um saco de dormir, que você coloca o corpo ali dentro, fecha com zíper, eles envolvem em 2 mortalhas e acabou ali. O familiar não pode reconhecer, ele não vai ver mais e a despedida ela vai ser muito rápida. Esse paciente, por exemplo,
nós acompanhamos. Ele morreu num dia à noite, no outro dia ele estava sendo enterrado numa cerimônia com 5 pessoas e sem direito a velório, sem direito a despedida, olhar no rosto. Então, é até uma injustiça, porque eu vi aquele senhorzinho no leito e o filho dele que eu conversei não pôde ver. E aí eu agora ver no hospital de campanha, que são pacientes de média e baixa complexidade, poder ver assim eles vencendo a doença foi muito marcante. Sem dúvida. E isso, acredito que traz um desenvolvimento pra gente, né, pessoal, que a gente acaba levando pra vida. Passado esse tempo todo de cobertura, como é que era o Thales antes da cobertura da pandemia e o Thales de agora? Eu sempre fui uma pessoa muito racional, fria, sabe? Eu acho que no começo da profissão, quando eu comecei em 2007, 2008, eu trabalhei no jornal Agora São Paulo, jornal impresso, e eu trabalhava na editoria de polícia. Nossa. Polícia e cidades. Então, minha rotina era segunda a sexta, enterro, velório e ML, porque Sim. era onde você encontrava os familiares das pessoas, né? Eu acho que até como uma defesa eu acabei me tornando uma pessoa, peraí, eu tenho que criar um escudo pra eu afastar isso daqui, Pra né? conseguir trabalhar. Exato. E aí, eu fui me desenvolvendo como jornalista muito, sabe? Sempre criando uma barreira. E eu acho que essa pandemia, como a gente tá full time, né? Eu vou embora pra minha casa, eu tô conversando com pessoas. A gente fez uma matéria aqui muito bonita sobre leitura de cartas pra pessoas que estão na UTI, que os familiares não conseguem ver. Infelizmente, a pessoa morreu e, sabe? Até hoje eu converso com a irmã dele. Então, assim, eu acho que antigamente eu não daria o meu contato, eu não conversaria, eu faria uma coisa mais profissional. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa mais humana nesse sentido. Então é um repórter que ganhou humanidade na cobertura? Sim. Parabéns. Isso significa que você evoluiu na profissão. Quantos anos de profissão mesmo? Com carteira assinada desde 2008, então são 12 anos. É isso aí. Esse é o momento derradeiro da profissão. Daqui pra frente, ó, escutem esse nome, Thales Maurício. Vocês só vão se tocar mais, admirar mais, porque eu lembro exatamente quando aconteceu isso comigo na minha carreira como repórter. E quando a gente ganha essa robustez profissional com o olhar humano, aí a gente de fato está preparado para trazer humanidade nas nossas reportagens e elas ficam mais especiais, porque o fato é fato, mas o fato, quando ele traz aspectos detalhados ali daquela pessoa, de como ela vivia, do que ela era, a expectativa, a emoção, aí a gente acessa mais quem nos vê e a mensagem fica mais forte, mais clara, acredito eu. Para mim foi assim, para você também? Sim, eu também. Eu vejo que a gente consegue contar melhor uma história, Isso. né? Trazer mais... Às vezes a gente fica preso a números, né? Não, é. É importante isso, aquilo. E isso é tão irrelevante às vezes. Né? Às vezes a história de um número conta a relevância de todo aquele número, porque é o que dá um outro norte. Que bom. Gostei de saber que você revelou aqui pra mim. Eu nem pedi pra ele abrir o coração e já abriu. E se vocês vissem Thales Maurício, os olhinhos tão vermelhinhos. Que bom, obrigada pela deferência de abrir isso pra mim, tá? Me sinto honrada, tá bom? De verdade, obrigada. Eu que me sinto honrado de estar aqui nessa mesa, aqui do lado de só feras. Imagina! Obrigada, querido. Até o próximo papo. Obrigado Mona Lisa. Até a próxima. É isso então, eu me despeço de todos vocês. Amanhã a gente se vê então de novo. Não, amanhã a gente se ouve mais. Em pé.